A gente nunca está pronto para perder. Porque geralmente a gente só espera o sim de Deus. Dessa situação eu não tenho como passar. Mas quando a gente recebe um não de Deus é muito difícil. Não deixa de doer porque a gente confia no Senhor. Mas eu passaria tudo novamente para conhecer Jesus. Vai doer. Com Deus a gente nunca perde. Seja muito bem-vindo ao Vivendo Propósito, o podcast que te impulsiona a viver o chamado com muita fé e ousadia. Eu me chamo Carolina Padilha e hoje eu estou com uma convidada muito especial, porque além dela ser minha amiga de infância, ela também é uma mulher que me inspira diariamente, né, com a vida, com o testemunho. E eu estou muito feliz que ela aceitou o convite de estar aqui conosco. Nós estamos hoje com Luísa Guerra. Muito bem-vinda, amiga Lu! Oh, amiga, obrigada, amiga. É um grande prazer estar aqui com você, falando um pouquinho da minha vida, dos meus testemunhos, mas também impulsionando pessoas, levantando vidas, porque é para isso que a gente está aqui, para comunicar o reino e dizer a todos vocês quem somos, né? Porque esse é o nosso maior testemunho, é a nossa identidade que gera o nosso maior testemunho. Lu, qual momento, vamos começar já a primeira pergunta. Qual momento você percebeu o propósito de Deus para sua vida, né? Qual foi essa viradinha de chave? Eu descobri meu propósito fazendo. Muitas pessoas perguntam assim, questionam a gente, né? Mandam mensagem na caixinha de perguntas ou através do direct. Lu, como eu faço para achar o meu propósito, encontrar o meu propósito? Na verdade, o nosso propósito, ele já está na nossa vida. Ele não encontra a gente já está, mas muitas vezes a gente não enxerga. Então, foi fazendo, vivendo, que eu descobri o meu propósito de levantar pessoas. E algo que eu sempre falo, o propósito de todas as pessoas é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, enquanto você está fazendo isso, o Senhor vai lhe mostrando de maneira clara como você pode fazer isso e alcançar pessoas e alcançar vidas. Então, meu propósito, hoje eu entendo que é levantar outras pessoas. E aí eu faço isso através do que eu estiver fazendo. Minha profissão, não importa qual seja, já que eu tenho muitas profissões, não importa o que eu faça. Se eu estiver levantando pessoas, eu estou no caminho certo. E eu acho tão lindo isso que Lu falou, porque ela vive isso. Ela não tá falando aqui, ela vive isso, gente. E eu sempre falei assim pra ela que ela é uma avivalista de propósitos e uma encorajadora de pessoas, que é algo raro de você encontrar hoje em dia, né? Uma pessoa que de fato lhe encoraje, uma mulher que encoraja outras, e ela de fato é essa pessoa. E é muito lindo quando você descobre o seu propósito, não na teoria, mas na prática, né? Você descobre aquilo que o seu coração queima, aquilo que o Senhor vai te comunicando, vivendo. Então, ela é minha amiga, eu sou fã dela, assim, não posso negar, mas não só por ser minha amiga, mas por eu ver que ela vive isso na prática. Amiga, qual foi o maior desafio que você encontrou até aqui? Assim, algum momento que te marcou muito na caminhada? Eu tenho um grande desafio, né? Eu passei recentemente por um grande desafio. Mas antes queria dizer, gente, que quando ela fala que eu sou essa mulher, a recíproca é muito verdadeira. Carol me inspira muito como mulher, como cristã e como empresária, como muitas outras coisas, amiga. Você é uma grande inspiração. Amém. E esse projeto é um projeto do Senhor para alcançar muitas vidas. Ele existe por conta de pessoas Amém. e está sendo realizado de maneira muito linda, assim. É muito lindo ver Jesus através da sua vida. Amém. Respondendo sobre algo que me marcou, assim. Com toda certeza existe a Luísa antes e depois do que aconteceu. A gente nunca está pronto para perder. Ninguém está pronto para perder um filho, para perder uma gestação, para perder algo. Mas algo que eu aprendi nesse tempo é que com Deus a gente nunca perde. A gente sempre ganha. Ainda que pareça que a gente está perdendo, com Deus a gente sempre ganha. E meu grande testemunho foi recentemente uma gravidez ectópica rota. O que é isso? Eu descobri que estava grávida, tive um aborto, mas não consegui ver que estava na trompa. Então, meu diagnóstico, através da transvaginal, foi aborto completo. E só isso já era um grande testemunho, porque você sonhar em ser mãe, gerar expectativa, e tudo isso já é algo muito sofrido, dolorido, e já seria um testemunho para contar, porque não foi fácil. Os dias em que eu descobri tudo foi algo que me doeu muito, eu questionei muito, eu me perguntei muito,
eu perguntava assim, Senhor, será que eu fiz alguma coisa? Será que a culpa é minha? A gente imagina a gravidez como algo lindo. Eu imaginava a gravidez aquela coisa linda. Engravidou e é tudo lindo e tudo dá certo. E de fato é Sim, isso. O normal é que seja isso. sim. Mas eu tenho visto muitas mulheres que tentam, muitas mulheres que perdem, muitas mulheres que geram e perdem filhos depois que nascem. Então, é um processo que é comum de acontecer. A gente não pode tratar como normal, mas é comum que aconteça. E eu, por exemplo, não tinha acesso a isso, eu não conhecia esse lado da gravidez. Então, o aborto em si já foi muito dolorido. Quando aconteceu, foi numa terça-feira, eu, muito triste, muito tocada, muito sofrida, assim, muito chorosa, assim, Senhor. Enfim, né? Aquelas conversas íntimas com o Senhor de, meu Deus, eu quero gerar, por favor, me ajuda. E na madrugada, né, da terça para quarta, depois do diagnóstico, eu comecei a sentir muita dor. Então, 3 dias depois eu descobri o aborto no domingo, na terça eu fiz a transvaginal e descobri que era um aborto completo. Sofri muito com isso, mas confesso que eu fiquei um pouco aliviada de não precisar fazer a curetagem, porque eu sempre fui muito medrosa, com agulha, com procedimentos cirúrgicos, eu sempre tive muito receio mesmo de cirurgia, eu nunca tinha passado por uma cirurgia. Então, apesar de triste, eu fiquei muito aliviada por não precisar fazer a curetagem. Mal sabia eu do que estava por vir. Eu saí da médica, né? Fiz a transvaginal e senti um alívio. Fui em casa, tomei banho, jantei e fui dormir. Quando eu acordei, numa quarta-feira, dia 12 de março, eu acordei com muita dor. Uma cólica assim que inexplicável. E aí eu comecei a vomitar de dor. Meu marido, muito usado pelo Espírito Santo, virou para mim e fez assim: eu vou te levar no hospital. Eu fiz assim, oxente, Murilo, é só uma cólica. Como assim eu vou para o hospital por causa de uma cólica? Ele fez, Lu, não é normal você vomitar de dor. Tem algo estranho aí, você vai para o hospital. Eu não queria ir porque eu estava com medo de agulha, achando que eu ia tomar remédio na veia. Nem imaginava do que ia acontecer. E aí a gente foi para o hospital, cheguei no hospital, na urgência, e muitas coisas aconteceram, né, nesse processo. Vi Deus em muitos momentos, como por exemplo, meu marido me dizendo, vamos para o hospital, porque eu sozinha não iria. A gente tende a ser a mulher forte que aguenta todas as dores e diz, não, deixa Tá que eu tudo vou, certo. tá tudo certo, tô aqui só, é só uma cólica. E muito usado por ele, eu vi Deus em muitos momentos. E aí eu fui para a urgência. Eu fiquei na urgência de 5h40 da manhã até umas 11 horas, mais ou menos, sentindo muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E sendo medicada. Tramal na veia. O médico dizendo, vai ter Nada que colocar passava. morfina e nada passava, nada passava. E aí meu pai, muito usado também pelo Espírito Santo, estava em viagem a trabalho e falou assim, ligou para um amigo da família e falou assim, Gilzinho, não tinha nada a ver, gastro do estômago, nada a ver com a área, mas ele fez assim, senti de ligar para Gilzinho para ir lá visitar a Lu, porque como eu estava longe, eu precisava de alguém de confiança para olhar a Olhar. Lu. Quando o Gil chegou, ele fez, Lu, deixa eu pegar na sua barriga. Ele pegou, ele fez assim, liga para sua obstetra. Agora liga agora. Eu fiz, oxente, tio, como assim eu vou ligar por causa de uma cólica? Até então eu tava comendo dor e achando que era só uma cólica decorrente do aborto que tinha acontecido, já tinha saído o saco gestacional, o na trompa, mas o saco gestacional saiu. E aí eu liguei pra minha obstetra, Bibila, doutora Fabiola Ribeiro. Bibila, te amo. Obrigada por salvar a minha vida. E todas as pessoas que passaram por mim também. Mas liguei pra Bibila e fiz, tia, eu tô aqui com uma cólica. É só uma cólica. Eu tô tomando tramal, tô tomando isso e aquilo. Não passa não, mas tô te ligando porque Gilzinho veio aqui e mandou eu te ligar. Ela fez, Lu, eu senti de Deus que eu tenho que ir pra aí agora. Fiz, tia, não precisa. Eu senti, eu tenho que ir. E ela foi. Quando ela fez o toque, viu, e ela fez assim, estamos diante de duas situações. Ou você está com a ectópica, que é uma gravidez na trompa, ou você está com apendicite. Como você acabou de vir de uma... A chance de ser ectópica é grande. Só que até aí, eu comecei a sentir dor às 5 da manhã. Até às 11 da manhã, apesar de estar com muita dor,
eu estava conversando, falando, coradinha e tudo. E aí eu fui até uma referência da nossa região sobre ultrassom, voltei na pessoa para refazer o exame. Quando eu cheguei para fazer a ultrassom, a transvaginal, na hora que ela tirou, eu desmaiei. E aí foi meu maior processo. E com toda certeza foi a maior dor que eu já senti na vida, não somente física, mas emocional também. Foi todo um grande choque. Eu desmaiei na sala, na hora que tirou o exame, eu desmaiei. Desmaiei no colo do meu marido, minha pressão foi a 7/3. Eu entrei o que os médicos chamam de choque. Ela está chocada. E naquele momento, ou operava ou morria. A chance de morrer era muito grande. Eu já estava sangrando desde a madrugada. Então, há muitas horas eu sangrava para dentro. O feto ficou na trompa e sangrando. Rompeu minha trompa e sangrando para dentro durante muitas horas. E nesse processo, meu marido me levou desmaiada até o hospital. Eu voltei para o hospital. Minha obstetra me encontrou na porta do hospital, me colocou numa cadeira e entrou no hospital gritando: ela precisa operar agora, porque ela vai. E eu lembro, assim, eu tenho flashes, né? Nesse momento, eu já estava desmaiada, já algumas vezes eu acordava, comecei a, como se fosse uma convulsão, tremer um pouco. E aí eu lembro de flashes, algumas coisas aconteciam. Algo que eu lembro era eu na cadeira, desmaiada, e Bibi lá dentro do hospital, assim, ela tem que operar agora, abrindo as coisas, aquele desespero. Ela me colocou na sala de cirurgia e até então eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Apesar de estar vivendo aquele momento, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eu deitei na cama da sala, né, que faz a cirurgia, eu virei para a tia Bibila e para a Fabiola Leite, que elas operam juntas, e fiz assim: tia, vai doer? Até então eu estava preocupada com a anestesia, com as dores, com tudo isso. Não tinha noção da gravidade, né, amiga? Eu não tinha noção da gravidade. Eu não tinha noção. E ela virou para mim e fez assim: Lu, vai doer. Mas eu acabei de te entregar. Seu marido acabou de me entregar. Você desmaiada no colo. E eu preciso entregar você viva. Vai doer. Mas você vai viver. E nesse momento eu entendi o que estava acontecendo. Eu estava morrendo de fato. Eu estava muitas horas sangrando para dentro e não dava tempo, nem tinha outra opção de não fazer a cirurgia que não fosse cesárea. Então eu precisava tirar o e a trompa esquerda e fazer uma cesárea. E aí esse processo foi muito dolorido. Primeiro porque eu fiz uma cesárea de um filho sem vida e foi algo muito, muito forte assim para mim. Ter um resguardo sem um filho no colo, viver o processo do pós-cesárea, pós-parto, sem um filho. Então foi um momento em que eu precisei desacelerar algo muito. Foi um rompimento mesmo na minha vida. Eu falo isso para vocês sempre, né? Eu vinha num carro a 200 quilômetros por hora, assim. Eu vinha aqui, ó, Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu senti como se um senhor parasse e falasse assim: filha, eu tô te parando agora para que você não se perca. Porque nesse mundo de fazer, muitas vezes a gente esquece só de ser. E tá no momento de agora você ser amada, você ser cuidada, você ser zelada. E foi realmente um processo de reconstrução. Eu acredito muito que existe uma Luísa antes e depois do que eu passei. Meu maior testemunho hoje foi gerado com muita dor. Não é fácil perder um filho, não é fácil ter um resguardo, ser um filho no colo, não é fácil. Não deixa de doer, porque a gente confia no Senhor, sim. O processo dói, tudo dói, mas foi extremamente importante para a minha vida. E depois de passar por isso, eu demorei um pouquinho para compartilhar isso nas redes sociais, falar com as pessoas, porque eu ainda não entendia muito o que estava acontecendo, eu estava vivendo o processo. A gente está chegando aí nos 2 meses, e aí agora é mais tranquilo falar, conversar, mas por um tempo isso foi algo que doía falar, que doía, que eu olhava e chorava, que eu me emocionava.
E depois de passar e compartilhar, eu recebi e vi muitas mulheres hoje que tentam, muitas mulheres que desejam gerar e muitas vezes não conseguem, muitas mulheres que precisam de uma cura, muitas mulheres que durante esse processo se perdem porque questionam, porque não entendem, por diversos N motivos. coisas. Eu vejo o quanto é importante a gente confiar no Senhor. E esse processo, eu creio que ele veio para mim para que eu aprendesse muitas coisas, mas que acima de tudo, que eu fosse curada para curar outras mulheres também. E eu não sei para que a gente está falando hoje, porque, enfim, se uma pessoa for tocada, isso já é suficiente. Se milhões de pessoas forem tocadas, isso também já é suficiente. Mas eu não sei qual é o processo que você está passando hoje. Eu não sei em que você olha e fala assim, dessa situação eu não tenho como passar. Eu acreditava realmente que eu não tinha como passar por algo como eu passei. Eu não imaginava, eu não esperava. Foi algo que foi repentino, foi um rompimento. Mas Deus cuida de nós, Ele tem planos específicos para nós. E sua maior dor pode ser, na verdade, a sua maior cura. Meu momento de maior dor foi o momento em que mais fui curada. Então, eu fui curada de crenças minhas que muitas vezes eu achava que ser bem-sucedida era ter grandes cargos, era chegar aos 29 anos com diversas empresas, sendo bem-sucedida, o alto escalão de uma prefeitura, como eu trabalho. E para mim, sucesso era isso. E eu precisei parar e olhar e falar assim: não, sucesso é estar presente na presença do Senhor, é cuidar da minha família, é estar com os meus, é entender o que é prioridade, é dar lugar ao que de fato é prioridade. Então, eu não sei pelo que você está passando agora, eu não sei qual é a sua dor hoje, mas acredite, sua maior dor pode gerar o seu maior testemunho e sua maior cura. E isso aconteceu comigo, eu fui curada através da minha dor. Nem sei se isso é comum, se acontece, mas Deus nos ama a ponto de, até no momento de perder, Ele dizer, não se preocupe. Deus tem um propósito lindo para nós. É isso, Amém. eu acho que essa foi a minha maior dor. Ai, Amém, amiga. amém. Ai, foi lindo. Amém. Agora eu não sei, vou fazer a próxima Eu posso fazer pergunta. uma pergunta? Pode? Pra mim? Sim. Para você, qual foi o seu maior testemunho? Parece que o jogo virou, como disse Dani aqui nos bastidores. Eu não esperava por essa. Amiga, é interessante porque a Lu me conhece desde nova e na época da faculdade eu pegava carona com ela, que a gente morava em Salvador. E acho que tu já tinha voltado, amiga, na época do meu testemunho, assim, quando eu conheci o Senhor? Acho que você já tinha Já voltado a estava morar aqui, aqui, já estava né? morando aqui. É, eu conheci o Senhor no final de 2020, vai fazer 5 anos, e eu conheci o Senhor também na dor. Quando eu passei por um término de um relacionamento que já ia fazer acho que 4 anos, e era um relacionamento que, pelo menos da minha parte, haviam planos para casamento, haviam planos para construir uma vida, né? A gente já construía uma vida juntos e tinha planos de oficializar isso. Então, quando teve, eu descobri uma traição de uma forma muito trágica, que eu descobri a traição com cabelo, eu era morena, cabelo bem preto, e eu descobri na escova de cabelo vários cabelos loiros. E pra mim parece que naquele dia assim abriu o chão e eu me enterrei ali. Por quê? Porque existia confiança. Nunca na minha cabeça passava a hipótese de uma traição. E acho que a quebra assim, da expectativa, né? A frustração. Quer dizer, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E foi muito difícil para mim. Foi quando eu conheci o Senhor, porque Carla, que foi minha mãe espiritual, assim, Carlinha, ela me adotou em oração, em discipulado mesmo. Carlinha me apresentou Jesus e ela disse, Carol, por que você não ora? E eu disse, mas como é isso? Eu não sei o que é orar. E ela foi me ensinando, ela, Carol, você vai pro seu quarto e você fala com o Senhor tudo o que você está sentindo no seu coração. E você ora para ver se esse rapaz é para você. Aí eu disse, mas né? Eu pensei, não tem mais nenhuma possibilidade agora, só Deus pode fazer um milagre, então eu vou orar. E eu confesso, amiga, que eu comecei a orar ao Senhor pelo que o Senhor podia fazer. Eu não entendia que a situação, o milagre não era a situação específica, mas o milagre era eu.
Sim. Então, eu passei por um ano orando e o Senhor se revelando a mim. E eu orava coisas muito específicas com o Senhor no quarto e às vezes acontecia. Eu dizia, meu Deus, Deus está me ouvindo. Deus se preocupa comigo, porque eu tinha aquela imagem de que Deus ficava num trono, lá bem distante, que, meu Deus, eu sou tão pequenininha aqui, Deus não está nem preocupado comigo, assim, meus problemas, né? E foi aí que eu fui vendo que Deus era bom, que Deus cuidava de mim. Algumas vezes eu terminava o dia assim, cansada, frustrada e emocionalmente triste. E eu orava e falava, Senhor, me renova, me dá força. E ele E era dava. impressionante que no outro dia eu acordava renovada. E eu dizia, meu Deus, que Deus maravilhoso. E foi aí que eu fui começando a ler a palavra e assistir cultos online. Foi bem na época da pandemia, então eu comecei a assistir culto online e comecei a gostar. Quando foi no final de um ano que eu passei orando o ano inteiro, amiga, eu orava todos os dias. E foi uma das coisas que eu aprendi, assim mesmo, que de ser persistente em oração, em colocar diante do Senhor mesmo e entregar ao Senhor. E dizer assim, Senhor, está nas tuas mãos, agora É com é você. com você. E aí eu passei um ano orando por ele, um ano. O Senhor é esse, me mostra, me revela o coração dele. Era impressionante, porque ninguém precisou me falar quem ele era e quais eram as intenções dele. Deus me revelava através de sonho, levantava pessoas para me falar coisas específicas. E eu dizia, meu Deus, como é que sabe disso, sabe? E eu disse, meu Deus, e Deus se revelava a mim e com o final de um ano, o Senhor me disse, é não. E aí o Senhor me entregou motivos específicos e o Senhor me disse que não valia a pena as minhas lágrimas. E para mim foi muito difícil. Eu passei alguns meses muito frustrada e joguei tudo para cima e fui para umas festas no final do ano. Eu disse, Senhor, mas como é que eu oro um ano e o Senhor me diz não, não é possível. Porque geralmente a gente só espera o sim de Deus. Né? A gente sabe que Ele pode fazer todas as coisas e a gente sempre espera o sim. Mas quando a gente recebe um não de Deus é muito difícil da gente aceitar. Mas o não de Deus eu entendo hoje como cuidado. Eu entendo como Deus protegendo aquilo que é sagrado para Ele, que são os seus filhos. Então hoje eu entendo o não de Deus para mim naquela situação. E eu pude entender que, na verdade, embora muito doído, o não de Deus ali era uma proteção do Senhor comigo. E o milagre não era a situação, o milagre era eu. Era a forma que o Senhor tinha de se revelar a mim. Então eu, de verdade, assim, eu doía, era uma dor que doía fisicamente, mas eu passaria tudo novamente para conhecer Jesus. Se essa fosse a forma de conhecer Jesus, a única forma de conhecer Jesus, eu passaria por tudo de novo. E teve uma experiência muito marcante que eu tive com o Espírito Santo, que eu não entendia ainda como era o Espírito Santo, mas no processo de oração, eu lembro que eu orava muito e eu estava tipo sentada borboleta assim na minha cama, e eu orava muito e falava, mas Senhor, mas eu tinha isso, eu era feliz com isso, e a gente era assim, era assado, e falando para o Senhor tudo o que eu tinha no meu relacionamento, que aquilo me completava, me deixava feliz, e que eu sentia falta, e que eu não queria nada mais, que aquilo já estava bom. E eu lembro que meu corpo ficou muito quente, e eu ouvi de forma audível, até hoje, a única experiência que eu ouvi assim o Senhor de forma audível mesmo, uma voz de pessoa. E o Espírito Santo me falou assim, e se eu puder te dar mais? E naquele momento eu arregalei o meu olho, não tinha mais ninguém em casa porque eu morava só. E eu disse, o Senhor falou comigo. Quem falou comigo? O Senhor falou comigo. E aí eu fiquei, eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu me arrepiei todinha assim, né? Eu disse, meu Deus, eu nunca me esqueci disso. E hoje, sei lá, 4 anos depois, eu já tenho muito mais do que... O Senhor já fez tanto na minha vida, muito mais do que eu poderia pensar, imaginar. O Senhor já me acrescentou tanto, assim, do que fez em mim, através de mim. E eu sei que naquele momento o Senhor estava me falando especificamente sobre um casamento, mas de tanta coisa já foi acrescentada que é muito bom ser filha, é muito bom servir ao Senhor. E a gente sempre ouve a voz do Pai quando o Pai fala conosco. Então eu sei que naquele momento ali o Senhor estava me dizendo: tá tudo bem, eu tenho mais para você, fica tranquila. Se você acha que isso aí já foi bom, eu tenho muito mais para você. E foi um momento de muita dor, mas eu sei que lá na frente, né, quando a pessoa chegar, eu sei que também vai ser um testemunho para que outras pessoas, outras mulheres vejam que vale a pena esperar, que vale a pena você entregar mesmo o seu coração, os seus sentimentos, a sua família, a construção da sua família ao Senhor. E é isso. E é engraçado que com Deus a gente nunca perde. É verdade. E a gente tem
Eu vim para ser entrevistada, mas senti mesmo de fazer essa pergunta. Porque mesmo quando a gente acha que está perdendo, que aquilo é o nosso fim, na verdade Deus está sempre nos dizendo, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. É verdade. E muitas vezes a gente espera que o momento aconteça, o momento perfeito aconteça para que a gente ajude mulheres ou seja testemunha. E por muitas vezes eu me perguntei, será que eu só vou contar meu testemunho quando eu tiver filhos? Será que eu vou esperar engravidar para estar falando sobre isso? E o Espírito Santo falou comigo, quantas vidas você deixa de ajudar porque você não está abrindo sua boca agora? Quantas pessoas você deixa de tocar porque você está esperando que aconteça o seu milagre? Mas quantos milagres você pode ajudar pessoas nesse processo? Então, se você tem um testemunho de vida, não espere para falar isso no momento ideal, no momento perfeito. O Senhor quer te usar agora, do jeito que você é, da forma como você é, com a vida que você tem hoje, porque todos nós somos testemunhos vivos da bondade dele. Amém. Ai, que lindo. Eu tô aqui, tipo, meu olho assim, ó, chorando o tempo todo. Ai, que lindo. Amiga, meu Deus, e eu não tinha parado para pensar que Lu começou falando, quando a gente perde é que a gente ganha. Meu Deus. Nunca perde. Ai, agora eu não sei nem o que é que eu pergunto. Tem algum versículo que marcou assim a sua vida, que fala muito com você de uma forma específica e especial? Muitos, 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 muitos. Mas de todos, para mim, é quando Jesus fala para Pedro: você será pescador de homens. E eu tenho isso no meu quarto, né? No espelho do meu quarto, do lado tem escrito a frase. É lindo. E eu coloquei porque nós somos pescadores de homens, independente da nossa profissão, daquilo que a gente faça, daquilo que a gente viva, ou que a gente escolha. Como eu falei, ide por todo mundo e pregar o evangelho é para todo mundo. Então, seja pescador de homens. Essa é a mensagem que toca sempre meu coração, porque a gente está aqui para alcançar vidas. O tempo todo é por pessoas, é para pessoas. Então, não importa o projeto, é para pescar vidas para o reino. E pescar vidas para o reino, talvez as pessoas entendam como pegar uma pessoa e levar para uma igreja específica, quando na verdade não é sobre isso. É sobre você conhecer Jesus e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso não está ligado a uma religião específica, a uma placa de igreja específica ou qualquer coisa desse tipo. É realmente você entender o seu papel, que é de filha, filha amada do Pai. O Senhor só nos chama para isso. E a maior patente que a gente pode ter é de filho, filho amado de Deus. Então, é por isso que eu amo tanto esse versículo. Ele resume bem o que é para que todos nós façamos, que é pesque pessoas para Jesus. Convide essas pessoas para conhecerem Jesus. Isso salva a nossa vida, isso nos transforma. Existe uma Luísa antes e depois de Jesus, existe uma Carol antes e depois de Jesus. Amém. E se de alguma forma você vê Jesus através de pessoas, saiba que Jesus transforma mesmo. Ele transformou as nossas vidas e Ele quer transformar a sua. Ele quer transformar a sua casa, seu casamento, a sua vida. O problema que você acha que não resolve, o Senhor pega na sua mão e resolve com você. Quando você achar que está no fundo do poço, como muitas vezes a gente achou que estava, o Senhor veio e falou: filha, não se preocupe, eu estou junto com você nessa. Então, convide o Espírito Santo para estar perto da sua vida. Seja uma pessoa que tem alguém para cuidar de você e zelar por você e te dar a maior patente que alguém pode dar, que é a filha. Então, esse é o meu versículo preferido. Amiga, eu fiquei pensando se Luísa vai fazer o apelo. Se alguém quer aceitar Jesus. Eu vou fazer então. Se você pensou nisso e eu tava pensando, eu fiz, amiga, fazer na internet, pode, né? Fica o convite. Como é o meu versículo preferido e é um ordenamento do Senhor, não é nenhum um pedido nem nada, o Senhor ordena. Então, se você não conhece o Senhor, se você nunca aceitou Jesus e você tem desejo no seu coração de fazer isso, você pode escrever: eu aceito Jesus, ou pode mandar uma mensagem pra gente, ou enfim, não importa a forma como você faça, desde que você faça, desde que você aceite ser filho, aceite, é o melhor presente que o Pai pode nos dar.
E vale a pena uma vida em que a gente tem o Espírito Santo do lado. Talvez se não fosse a presença do Senhor, eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não tivesse maturidade para entender o processo. E teria doído muito mais. Não que não tenha doído, doeu. Mas saber que eu tinha a presença do Senhor e do Espírito Santo fez com que tudo se tornasse mais leve. E com o Senhor o fardo é leve. Convide o Senhor, diga eu aceito Jesus hoje, porque Ele quer andar com você. E Ele quer ser sempre. E agora, vou deixar o espaço aqui para a Lu. Amiga, se você tiver uma mensagem para deixar especial para a gente agora, para finalizar, uma mensagem para quem está assistindo sobre propósito, sobre viver o propósito, agora é seu espaço. A mensagem que eu tenho para todos vocês é: confie no Senhor. Ele tem planos específicos para você. Se você se sente perdido, se você se sente sem propósito, se você sente que as coisas não acontecem, não se preocupe. Faça, viva. O Senhor vai te mostrar. Tenha intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer te entregar coisas, mas muitas vezes a gente não acessa, porque a gente mesmo está paralisando aquilo que é para nós. Então, tenha intimidade com Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, vá vivendo o seu processo, que enquanto você vive, o Senhor vai te mostrar, isso é para você. E convide o Espírito Santo para estar com você em todos os momentos do seu dia. Ele é nosso amigo, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador. E Ele realmente quer estar presente e fazer parte da nossa vida. Convide o Espírito Santo. Ele tem algo específico para você todos os dias da sua vida. Amiga, queria agradecer por você estar aqui conosco. Eu Foi amei. muito especial. Obrigada por tudo sempre, mas obrigada também pela sua presença aqui. É muito especial te ouvir sempre. E eu agradeço mesmo de coração. Agradecer a todo mundo também que nos assistiu essas palavras de bênção. Gente, eu sempre sou muito edificada e hoje eu novamente fui muito edificada, assim, através da vida de Lu. E se você gostou, já curte aqui, compartilha com alguém. Se vê alguém no seu coração, alguém que está precisando ouvir essa mensagem, compartilha para essa pessoa, eu tenho certeza que Deus vai falar com ela. Não esqueça de nos seguir aqui no YouTube e também aproveita e já segue a gente lá no Instagram, o @ é vp.vivendopropósito. Já gera expectativa que em breve a gente tem mais um episódio. Foi forte, amiga. Tá, amiga, foi forte. Testando o som. Jesus, testando. Testando também, viu, Jesus? Parece que agora. Estava esperando por essa. Ai, que lindo. Ficou, amiga. Perfeito. Certeza, amiga. Muito bom, amei.